O recado vai para você que vai fazer essa prova do Enem. Aliás, né? As provas no Enem. Aliás, o Exame Nacional do Ensino Médio, você conhece bem como é que funciona toda essa estrutura? É extremamente importante que se conheça bem essa prova. É claro que eu vou conversar, fazer uma brincadeira séria com vocês sobre a prova da matemática linda no Enem ou do Enem, mas é importante que você conheça muito bem essa estrutura, né, para que você possa desenvolver as melhores estratégias. Por isso eu trouxe para você 3 dicas valiosas que eu vou conversar com você no decorrer aí deste nosso encontro. Além de, é claro, propor uma maratona de questões aí para você fazer uma bela revisão aí para essa prova da matemática linda no Enem. Antes, deixa eu fazer um convite, te dar um aviso, um alerta, sei lá, não esqueça de fazer a inscrição aqui no canal. Faça a inscrição aqui no canal da Matemática Linda no YouTube. Deixe o sininho ativado. Caso você faça a inscrição e deixe o sininho ativado, vai receber notificações de vídeos como esse aqui. Tem bastante coisa do Enem, tem sobre outros vestibulares, tem concursos militares, concursos públicos, raciocínio lógico matemático, tem aulas, tem lives, tem bastante coisa que vai surgindo no canal. E caso você já tenha feito a inscrição e deixado o sininho ativado, vai ficar sabendo de primeira mão. Bora lá então conversar sobre o Enem? Bora lá para a dica 3. A dica 3 para você que vai fazer o Enem está relacionado a ter conhecimento aí sobre os assuntos mais cobrados no Enem. Por isso a extrema importância aí, né, de você trabalhar com provas anteriores, né, para resolver questões e você identificar, né, esses assuntos mais cobrados, para você entender bem, né, qual é o assunto que você tem mais dificuldade, mais facilidade e que você saiba identificar o que é uma questão fácil, o que é uma questão média, o que é uma questão difícil. E às vezes o mesmo assunto ele pode cobrar sim, por que não? Pode abordar a questão, um assunto de uma maneira mais fácil e também de uma maneira mais difícil. Então, isso não é fácil, né? Isso não é assim de graça, né? Isso é trabalhado, né? Então você tem que se preparar bem aí nesse aspecto também. Então, olha só o que eu trouxe para você. Procure dar uma atenção especial aos assuntos mais cobrados. No Enem aparece muita matemática elementar, a tal da famosa matemática básica. Então, capricha estudar grandezas, né? Proporcionais, pode ser grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Então, aqui brinque bastante, ó. Brincadeira séria, né? Claro, razão, proporção, regra de 3, dê uma atenção especial à escala e à porcentagem. Pensa assim numa provinha que aparece bastante porcentagem. Então aqui, ó, por mais que seja matemática elementar, vão aparecer questões mais fáceis, questões mais difíceis, item mais fáceis, item mais difíceis. E é claro, domine bem as operações fundamentais, né? Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação, bastante coisa assim que pode aparecer numa questão, porque você tem que estar bem preparado, bem preparada. Múltiplos divisores, transformação de unidades de medidas e equações, beleza? Se a gente puxar um pouquinho mais lá para o ensino médio, cuide bastante, uma coisa que os caras gostam muito de cobrar, coloque 8 corações da geometria. E aí eu coloquei geometria plana, espacial, analítica, mas principalmente essas duas aqui, ó, geometria plana e geometria espacial. Não que não cobre analítica, tá? Aquela ideia de ponto, reta, circunferência, é bom dominar assim, mas a geometria plana e a geometria espacial vai aparecer bastante na tua prova, muitos itens aí, muitas questões, tá? Geometria plana, saber lidar com as relações métricas, né? Saber trabalhar com algumas operações de relações métricas e também fazer cálculo de áreas, né, de figuras planas ali. Geometria espacial, né, também saber calcular áreas dos sólidos geométricos, né, superfícies, volume também, tá? E assim, às vezes a fazer associação da geometria espacial com a geometria plana por meio de projeções, por meio de secções, tá? Na geometria espacial, um cuidado especial ali com os paralelepípedos que eles amam de paixão. É claro, né, paralelepípedo, pirâmide, cilindro, cone, esfera, né? Principalmente esse paralelepípedo e cilindro ali e pirâmide que os caras gostam de cobrar bastante, tá? A parte de trigonometria, tanto a trigonometria no triângulo retângulo quanto a trigonometria na circunferência, e aí a gente associa a ideia de funções trigonométricas, geralmente são questões mais difíceis, sabe? Mas assim, dominar bem função seno, função cosseno para trabalhar lá com valor máximo, valor mínimo,
né, relação de dependências, assim, coisas assim clássicas que aparecem no Enem. A parte de funções, função afim, função quadrática, função exponencial, função logarítmica, função afim, né, aqueles gráficos que aparecem retas, né? Nossa, aparecem as pencas aí se a gente pensar em gráficos que cobram retas. Então a gente pode usar os formalismos matemáticos ou não. Função quadrática, né, o Enem oscila, às vezes cobra, às vezes não cobra, às vezes não é um coisa, né? O professor de matemática quer que cobre função quadrática, mas assim, saber dominar bem, né, aquela parte, né, trabalhar com raízes, com o vértice de uma parábola, né, que é o gráfico que representa a função quadrática, exponencial, aquela ideia de crescimento, decrescimento, né, de um gráfico, de uma população, enfim, de qualquer coisa, assim, população, quando eu falo assim, pode ser bactérias, pode ser população, nós mesmos, associado à ideia, né, também lá de sequências numéricas e também da matemática financeira, que eu coloquei aqui para você, ó, quando a gente fala assim, função afim, reta, pode pensar em PA, né, sequência numérica PA, e pode pensar em juros simples, que não é tão assim comum no Enem. Agora, a função exponencial você pode pensar em PG e capitalização composta, juros compostos, que já é mais comum no Enem. Né? A função logarítmica aparece ali associado, sim, geralmente com a ideia de trabalhar com as propriedades do logaritmo, né? Geralmente também são as questões mais trabalhosas da prova, né? Não é a primeira que você vai atacar aí. A parte de contagem, né? Contagem o Enem gosta, ama de paixão cobrar, vai aparecer sim para você questão, né? E é o grande grupo da estatística, né? Se a gente pensar lá na parte de análise, interpretação de gráficos, né? Infográficos, a parte de cálculos lá, trabalhando com medidas de tendência central, média, mediana e moda, e se por acaso aparecer alguma coisa relacionada à medida de dispersão, geralmente a cobrança é conceitual, por exemplo, desvio padrão mais regular, mais homogêneo é uma determinada amostra lá, enfim, de acordo com os dados que foram fornecidos lá no item, no enunciado da questão. Probabilidade também faz parte desse grande grupo estatística, né? E geralmente são questões trabalhosas, que exigem de você bastante interpretação, e a parte da matemática financeira que eu já mencionei ali, associada à ideia de funções, né? Principalmente a parte ali de juros compostos. Eu trouxe separado aqui das porcentagens, né? Das porcentagens, da porcentagem, né? Porque geralmente a parte da matemática financeira, quando aparece essa ideia de trabalhar lá na linha do tempo ou juros compostos, capitalização composta, tem questões assim que são difíceis, sim, e tem questões que dá mais medo que realmente é difícil. Então, como é que você vai saber tudo isso? Treinando, resolvendo provas anteriores, tá? Principalmente as provinhas aí de primeira aplicação, beleza? Então, qual que é a ideia aqui dessa dica 3 associado, aliás, a ideia associada à dica 3? Eu trouxe algumas questões para você, alguns itens do Enem, justamente para que você compare junto comigo de assuntos cobrados aí, que são muito cobrados, muito presentes no Enem, e que você compare o que seria uma questão mais fácil, o que seria uma questão mais difícil, o que seria um item mais fácil, um item mais difícil do mesmo assunto, beleza? Vamos lá então. Então, a primeira questãozinha que eu trouxe para você aqui, ó, vai falar de escala. Lembra que eu falo para você, né? Já leia a questão, já identifique qual é o assunto tratado, escala pelas alternativas, já dava para perceber bem, e eu quero que você, antes da gente ler a questão e resolver, ó, perceba que, na verdade, eu tenho aqui 1 para 20, 1 para 2 mil, 1 para 20 mil, 1 para 200 mil, 1 para 2 milhões. Na verdade, aqui está cobrando de você mais do que escala, conversão de unidade de medida, porque veja que o que diferencia aqui é a quantidade de zeros, tá? Uma equipe de ambientalistas apresentou um mapa de uma reserva ambiental em que faltava a especificação da escala utilizada para sua confecção. O problema foi resolvido, pois um dos integrantes da equipe lembrava-se de que a distância real era de 72 quilômetros percorrida na reserva, equivalia a... Eu pulei aqui, né? Vamos lá de novo. O problema foi resolvido, pois um dos integrantes da equipe lembrava-se de que a distância real de 72 km percorrida na reserva equivalia a 3,6 centímetros no mapa. Ele quer saber qual foi a escala utilizada na confecção do mapa. Então vamos lembrar algumas coisinhas aqui primeiro, né? Quando a gente fala de escala, a gente está falando de uma razão, é uma razão matemática, vocês estudam também lá na geografia, e que está comparando a medida no desenho com a realidade. No caso aqui eu pus a medida do mapa com a realidade. E é claro que vai ser 1 por alguma coisa. 1 por alguma coisa. Então eu posso representar assim dessa forma de razão, forma fracionária, ou
né, comparando aqui antecedente com consequente por meio desses 2 pontinhos aqui, tudo bem? Então veja que salvo em situação contrária no enunciado, sempre em centímetros de escala, tá? Sempre você vai trabalhar em centímetros, quer dizer, na escala não tem, né, unidade de medida, mas sempre pensa na comparação em centímetros, centímetro com centímetro. Tudo bem? Maravilha, então. Olha só o que nós vamos fazer. Eu vou só trazer um exemplo aqui, ó, só para a gente relembrar bem o que é a escala. Se um mapa apresenta uma escala de 1 para 35, o que isso significa? Significa que 1 centímetro no mapa equivale a 35 centímetros na realidade. Quer dizer que na realidade é 35 vezes maior, ou no mapa é 35 vezes menor. É isso que você pode pensar. Então eu vou comparar essas duas medidas ali fornecidas para a gente. Então ali, por exemplo, para a gente brincar de escala, eu vou trazer 3,6 centímetros por 72 quilômetros. Está aqui, ó. Eu quero chegar em algo desse tipo aqui. Então, primeira coisa, deixar com a mesma unidade de medida, centímetros com centímetros. Aí você vai lembrar lá, 1 quilômetro, 1.000 metros. 1 metro, 100 centímetros. Ou seja, de quilômetros para centímetros, acrescenta 5 zeros. Tudo bem. Aí você vai cancelar, né? Centímetro com centímetro, escala, né? Não vai unidade de medida. E o que eu fiz aqui para facilitar um pouco a minha vida no cálculo, que eu não gosto de número decimal, não fala isso para ninguém, fica só entre nós, eu multipliquei por 10, para tirar essa vírgula aqui, ó. Então, multipliquei por 10, 36, acrescentou um zero, que ficou 72 milhões. E eu vou dividir por 36, ó, os dois lados. Então, veja que ficou 1 por 2 milhões, que é exatamente a letra E. Tudo bem? Isso aqui, ó, é considerado uma questão fácil no Enem. Né? Então, esse tipo de questão você não pode perder de jeito nenhum. Agora, eu quero que você compare essa questão aqui, ó, com uma outra questão de escala que eu trouxe para você, do Enem de 2020. Olha só, escala de novo. O que está cobrando de novo de você? Conversão de unidade de medida, mas aqui tem mais maldades. Hashtag maldades. A caixa d'água de um edifício terá a forma de um paralelepípedo retângulo reto com volume igual a 28.080 litros. Em uma maquete que representa o edifício, a caixa d'água tem dimensões 2 cm por 3,1 cm por 4 cm. E aí foi dado. Aqui eles foram queridos. Vamos até colocar um coração aqui. Fala assim, obrigado, INEP. Às vezes tem que dar moral para os caras também, né? Porque os caras forneceram isso aqui que você tem que saber, né, numa prova, mas os caras forneceram aqui 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Meu coração até falhou aqui, ó. Tanta emoção do INEP ser bonzinho com a gente. Então a gente vai usar isso de alguma maneira. O que eu quero relembrar aqui com você, né? Então, primeiro, nós temos algumas maneiras de fazer. Um problema muito sério, por isso que ele deu essa conversão aqui, ó, de volume para capacidade, de capacidade para volume, eu vou ter que transformar essa capacidade aqui, 28.080 litros, em volume, ou volume em capacidade para fazer comparação. Então, se a gente for fazer, sei lá, talvez uma maneira um pouquinho mais formal, o que a gente pode brincar aqui nessa questão? Primeiro, para calcular o volume de um paralelepípedo, basta eu multiplicar as 3 dimensões. E se eu multiplicar as 3 dimensões, 28,08 centímetros cúbicos. Como ele deu a relação de litro com decímetro cúbico, eu vou relembrar com você como é que a gente faz essa conversão aqui, ó. Tabelinha lá mágica, né? Nós temos lá o metro cúbico como referência, os múltiplos, né? Decâmetro, quitômetro, quilômetro, tudo cúbico, e os submúltiplos decímetro, centímetro e milímetro. Ok? Então vamos lembrar lá 1 decímetro cúbico para transformar em centímetro cúbicos, já que o expoente é 3, eu acrescento 3 zeros. Se fosse quadrado área, acrescentava 2 zeros. Se fosse distância, medida linear, acrescentava 1 zero só. Então, 1 decímetro cúbico equivale a 1.000 centímetros cúbicos. Tudo bem. Então, o que eu quero que você guarde no seu coração? Se 1 decímetro cúbico vale 1 litro, então quer dizer que se 1 decímetro cúbico vale 1.000 centímetros cúbicos, 1 litro também vale 1.000 centímetros cúbicos. Então, quando eu tenho aqui, por exemplo, 28.080 litros, basta acrescentar 3 zeros. Olha aqui a relação, para a gente transformar isso em centímetros cúbicos. E aí pronto, eu vou matar a questão. Lembrando que a escala é agora a razão entre a medida da maquete e a medida na realidade. Sempre desenho com a realidade. Vou usar isso a meu favor, né? 28,8 centímetros cúbicos, que é o volume ali desse paralelepípedo, né? Na maquete, 28.080.000 centímetros cúbicos o volume real. Só que cuidado, tá? Nós estamos falando de volume, e volume é ao cubo. Então, essa escala aqui estaria com alguma coisa ao cubo, alguma coisa ao cubo.
Então, é uma escala ao cubo, não esquece disso, tá? Eu estou fazendo, na verdade, informalmente com você, uma relação entre medida linear e medida de volume, tá? Estou trabalhando com essa ideia de volume com você, tá? Ou capacidade, né? Se você quiser associar lá a parte de litros. É claro que a gente vai fazer essa divisão aqui, tudo bem? Eu vou chegar aqui à conclusão de 1 para 1 milhão, né? Se você dividir 28 milhões por 28 vai dar 1 milhão. Então a razão aqui é de 1 para 1 milhão. E 1 para 1 milhão vai ficar 1 ao cubo sobre 100 ao cubo. Então eu tenho aqui se e ao cubo equivale a 1 ao cubo sobre 100 ao cubo. Então, para eu descobrir a escala, vou ter que fazer uma raiz cúbica aqui, para tirar esse expoente 3. Uma raiz cúbica aqui para tirar esses expoentes 3 aqui também. Então, vai ficar de 1 para 100 essa escala. Tá? Então, isso aqui seria uma resolução um pouco mais formal. Tá? E como a ideia é tentar te ajudar ao máximo aí neste Enem, eu trouxe essa questão aqui com uma resolução um pouco mais formal, com um jeito tatarinho de enxergar. Tá? Então, eu vou usar a mesma estrutura anterior, ó, só que a gente vai trabalhar com a ideia de proporcionalidade. Porque, assim, se eu tenho, vamos pensar assim, ó, igual a gente fez aquela primeira questãozinha lá, mais fácil de escala. Se eu tenho as medidas, as dimensões aqui na maquete, as dimensões, na realidade, vão ser proporcionais a ela. Então, você quer 2 centímetros, 3,51 e 4 centímetros, as dimensões, na realidade, vão ser proporcionais a essas 3 dimensões. E a constante de proporcionalidade tem que ser a mesma para as 3 dimensões. Então, a gente pode pensar assim, ó, o volume real vai ser alguma coisa proporcional a 2 centímetros, alguma coisa, a mesma coisa, né, proporcionalidade ao 3,51 centímetros e também ao 4 centímetros. Então, eu posso fazer esse produto que vai dar o mesmo 28,8, ó, só que proporcional, P vezes P vezes P, P ao cubo. E aí eu já posso comparar direto com isso aqui, ó. Porque eu vou descobrir quem que será esse P, claro que é ao cubo, porque eu multipliquei 3 vezes, que ao multiplicar pelo 28,8 vai chegar na realidade, ó, 28 milhões e 80 mil. E aí o que acontece? Mesma ideia, o 28,8 que está multiplicando passa dividindo, e vai dar a mesma ideia do 1 milhão. Só que aqui parece, eu tenho a impressão que fica um pouco mais acessível a nossa maneira de pensar do que com o formalismo matemático. Se P ao cubo é igual a 1 milhão, quer dizer que P ao cubo é igual a 100 ao cubo. P igual a 100. Então, essa constante de proporcionalidade é 100. Quer dizer que eu vou ter que aumentar 100 vezes cada uma dessas dimensões para chegar na realidade, ou seja, a escala de 1 para 100. Tá? Eu acho assim, muito mais melhor de bom, muito mais melhor de bom, tá? Ok, né? Pensando no Enem, pensando numa redação. Não, tá? Brincadeira. Beleza, então. Beleza, então. Mais uma questãozinha para você comparar quando a gente fala de função exponencial. Às vezes tem questões fáceis e questões difíceis. Às vezes você tem uma questão fácil, um item tão fácil lá, que a gente fica até assustado. Será que não tem alguma coisa por trás disso? Então, eu já identificava de cara aqui, né, a funçãozinha exponencial, né, um t no expoente, uma incógnita no expoente. Então, qual que é a ideia? De acordo com a proposta do sindicato, o salário de um profissional dessa empresa com 2 anos de tempo de serviço será em reais. Nossa, eu estou desconfiando que eu vou ter que colocar no lugar do teu 2 aqui. Será? Vamos buscar informação aqui no texto base. O Sindicato de Trabalhadores de uma empresa sugere que o piso salarial da classe seja de R$ 1.800, propondo um aumento percentual fixo por cada ano dedicado ao trabalho. A expressão que corresponde à proposta salarial é essa. Em função do tempo T em anos, está aqui. Sim, eu vou colocar t igual a 2, acredite, olha que o Enem cobrou. Então, aqui nessa função, ó, eu vou colocar um t igual a 2, porque ele quer saber justamente com 2 anos. Ó. E aí o teu trabalho era fazer 1,03 ao quadrado, que é 1,0609, que ao multiplicar por 1.800 vai dar 1.909,62. R$ 1.909,62. Muito de boa essa questão assustadora. Assim, talvez, né, os caras quiseram cobrar, sei lá, no cálculo da matemática elementar, mas nem isso, né? Porque, veja, olha as alternativas. 1,03 ao quadrado, para chegar nesse 3.700 tinha que ser mais que o dobro, né? 1.800 vezes quanto para chegar no 3.700? 3.600 é o dobro. Nunca que ele ia dar 2 aqui. Né? Nunca que ia dar 2. Né? Pensa assim, raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. 1,4 aproximadamente a raiz quadrada está longe disso. Então, é claro que seria a letra E sem precisar calcular. Tá? Então, não sei qual que era a ideia dos caras aqui, né? Mas não cobrava muita coisa, não tinha muita dificuldade aqui nessa questão, né? Se você associasse essas ideias aí.
tá? Agora, uma questão clássica, né? Uma questão um pouco mais apurada, né? Um pouquinho mais trabalhosa, um item mais trabalhoso, um item mais trabalhoso seria esse aqui, ó. Beleza? Sai daqui, Tatarim. Não fala assim comigo. Então, olha só o que diz este item aqui. Primeiro, né? Para que uma pessoa atinja seu objetivo apenas no período de carência, mas com a menor carência possível, deverá optar pelo plano. E eu já consigo olhar as carências aqui. Opa, tem planos A, B, C, D, E e algumas carências. Opa, vou ter que calcular tempo. Beleza? Vou buscar essas informações. Aí eu já começo a enxergar aqui. Opa, juros compostos, log. Ah! Sai correndo. Tá? Então, assim, né, a ideia é mostrar para você, sim, né, questão mais fácil, questão mais difícil, né, já sai, não é a primeira questão que você vai fazer isso aqui não, né, você vai deixar lá para o final, beleza? O item que você vai deixar lá para o final, eu falo muita questão, né, o Enem fala item, mas tudo bem. Uma pessoa fez um depósito inicial de R$200 em um fundo de investimentos que possui rendimento constante sob juros compostos de 5% ao mês. Esse fundo possui 5 planos de carência, que é o tempo mínimo necessário de rendimento do fundo sem movimentação do cliente. Os planos são, tá aqui, ó. Né? Beleza. O objetivo dessa pessoa é deixar essa aplicação rendendo até que o valor inicialmente aplicado duplique quando somado aos juros do fundo. Aqui traz uma informação importante para nós. Ele falou para usar log de 2 igual a 0,30 e log de 1,05 igual a 0,02. Olha só. Uma coisa que nós temos a nosso favor, que se o cara fornecer o log de 1,05, porque esse 1,05 vai aparecer. E quando aparece log na nossa vida, que eu tenho que usar propriedades, geralmente tem que manipular esse 1,05, sei lá, usar 105 sobre 100 para trabalhar com mais propriedades. Então aqui me dá pelo menos uma alegria de saber que eu não vou sofrer tanto lá com a parte de propriedades de log, tá? Deixa eu ver se eu vou ficar aqui ou se eu vou para baixo, que eu vou ter que ficar, acho que eu vou ter que ir para baixo. Mas espera aí, primeiro vamos coletar os dados aí do item da questão. Primeiro, tá? A gente está falando de juros simples, capitalização composta, você tem que lembrar da formulazinha lá, montante é igual a capital vezes 1 mais i elevado a t, que é o tempo. Ou seja, é uma questão de juros compostos, de matemática financeira, mas que a gente está associando a ideia de função exponencial, porque vai usar o log lindo. Então, por exemplo, tá? Montante igual a capital vezes 1 mais i elevado a t. Ó, é uma função exponencial. O montante está em função do capital. Tá. E de onde que tem esses dados? Capital, R$200. Depósito inicial. O montante, R$400. Da onde que eu tirei isso? Tá? Quando ele fala aqui, ó, até vou escrever para você. Quando ele fala aqui, queridíssimo, queridíssima, ó, o valor inicialmente aplicado duplique quando somado aos juros. Se eu tenho o capital inicial e esse capital inicial eu vou somar ao juro, eu vou ter o tal do montante. Isso é montante. Então ele está falando que o montante vai ser o dobro do capital inicial. Se o capital inicial ali é 200, que é o depósito inicial, o montante vai ser 400. Ok? Aí a nossa taxa é 5% ao mês. Na formulazinha a gente usa a taxa unitária, então eu vou pegar 5% 005 e o tempo eu quero descobrir. Fora isso, nós substitui está certo. Então 400 igual a 200, 1 mais 005 elevado a t. Um detalhe importante é que às vezes os caras colocam questões que ele não fala, não precisava do depósito inicial. Se ele não falasse do depósito inicial, eu teria aqui o C e que seria 2C. Que ao simplificar vai dar 2 do mesmo jeito. Ó. 400 divididos por 200 vai dar 2. E aí nós chegamos, né? Ó, tínhamos a formulazinha lá de juros compostos, capitalização composta, função exponencial, substituímos, equação exponencial, igualar as bases, não deu. Apelamos para o log lindo. E aí apelar para o log lindo, né? É jogar o log em ambos os lados da igualdade. Então vai ficar um log de 2 aqui no lado esquerdo e um log de 1,05 elevado a t no lado direito. Beleza? E aí que eu falo da substituição, né? Ó, log de 2, ele falou que é 0,3, vou jogar aqui no lado esquerdo, o primeiro membro da igualdade. E o 1,5, log de 1,05, antes de fazer a substituição, você vai ter que lembrar da terceira propriedade aqui, ó. Esse expoente t, a gente joga lá no log multiplicando. Beleza? Então, a terceira propriedade. Aliás, já falei milhões de vezes e vou falar de novo. Não ousei para uma prova e para o Enem também, sem saber as propriedades de log.
né? As três propriedades aqui, ó. Multiplicação vira adição, divisão vira subtração, potenciação vira multiplicação. Tudo bem? Então vamos jogar aqui a terceira propriedade. E agora você vai ver que eu vou isolar o t, vai ficar log de 1,05, que vai dividir aqui, né, o log de 2. Então esse log de 1,05 que estava multiplicando eu passei dividido. Log de 2, acho que eu falei contrário, né? Não lembro. Log de 2 dividido por log de 1,05. Substitui 0,30. E aqui, ó, 0,02. 30 dividido por 2, ou seja, meu t é 15. Então, você vai ter que olhar lá nos planos de carência. Veja que o que serve para a gente é o plano B, ó. Alternativa correta, letra B. Então, aqui já dava mais trabalho. Nem se compara o trabalho deste item aqui dessa questão com a questão anterior. Tá? Então, essa é a ideia também aqui associado a essa parte dessa conversa que nós estamos tendo, né? Você saber identificar o que é uma questão mais fácil e o que é uma questão mais difícil. Beleza? Mais uma questãozinha para você, trazendo a ideia de geometria agora para você, justamente você comparar, né, que seria uma questão mais fácil, uma questão mais difícil, beleza? A pergunta, o comandinho aqui do item da questão é: a área em metro quadrado desse terreno é igual a... Aí você vai olhar o terreno, opa, um pentágono. Eu não sei a fórmula do pentágono para calcular. E não parece um pentágono regular, né? Pior ainda para transformar em triângulos. Mas eu consigo, né, dividir esse pentágono em figurinhas que eu conheço, em formas que eu conheço. E vamos ver o que o enunciado aí, o texto base, traz para a gente, para nos ajudar aí. Tudo bem? Uma pessoa possui um terreno em forma de um pentágono, como ilustrado na figura. Sabe-se que a diagonal AD mede 50 metros e é paralelo ao lado BC. Opa, já estou pensando numa forma geométrica aqui, um polígono, que mede 29 metros. A distância do ponto B até AD é de 8 metros. E a distância do ponto E até AD é de 20 metros. Então vamos fazer isso. Ó. A diagonal AD mede 50 metros. Tudo bem. Tá aí. É paralelo ao lado BC, que mede 29 metros. Opa, tem um trapézio aqui, né? Ó. AD paralelo a BC. Show de bola. E eu tenho um triângulo aqui. Opa! Então o pentágono eu dividi o pentágono em um trapézio, em um triângulo. Se eu pegar a área deste trapézio mais a área desse triângulo, eu vou ter a área do pentágono. E nós matamos a questão. Então, por isso que era uma questão de boa. Tatarim, mas pela fórmula do trapézio, eu tenho que fazer base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Eu tenho as bases aqui, Tatarim, que você indicou para mim, 50 e 29. Cadê a altura? Triângulo também, Tatarim. Base vezes altura. Eu tenho a base 50 e a altura. A altura é justamente essa distância que ele mencionou. Ó. A distância de B até AD, ó, é a altura do trapézio, 8 metros. E a distância do ponto E até AD é a altura do triângulo, 20 metros. Então, agora nós substitui, seremos felizes para sempre. Então, a altura do trapézio, a área do trapézio, 50 mais 29, vezes 8, dividido por 2. Dá para simplificar aqui antes, né? 8 divididos por 2 é 4. 50 mais 29 é 79. 79 vezes 4, 316 metros quadrados. Do triângulo, 50 vezes 20. Dá para dividir 20 por 2, que é 10, né? Ou seja, 500 metros quadrados. Vamos somar esses dois valores aí. A área do terreno, 316 mais 500, 816 metros quadrados, alternativa correta. E aí eu vou jogar outra questão para você, justamente para você comparar o que é uma questão mais fácil e o que é uma questão mais difícil de geometria. Só pelo tamanho aí do texto base já dá para você ter uma noção, né, deste item mais difícil agora. Olha só, a medida de D em milímetros para que a taxa de cobertura da malha seja de 75% é. E eu tenho D aqui, né? Olha, estou falando de uma distância, eu vou ter que buscar o que é essa taxa de cobertura para brincar com 75%. Vamos ler aqui o item, a questão, né? Vamos ver esse texto base aqui para sermos felizes para sempre. Uma indústria produz malhas de proteção solar para serem aplicadas em vidros, de modo a diminuir a passagem de luz, a partir de fitas plásticas entrelaçadas perpendicularmente. Nas direções vertical e horizontal são aplicadas fitas de 1 milímetro de largura, tal que a distância entre elas é de D menos 1 milímetro, conforme a figura. O material utilizado não permite a passagem da luz, ou seja, somente o raio de luz que atingir as lacunas deixadas pelo entrelaçamento consegue transpor essa proteção. A taxa de cobertura do vidro é o percentual da área da região coberta pelas fitas da mala, que são colocadas paralelamente às bordas do vidro.
Essa indústria recebeu a encomenda de uma malha de proteção solar para ser aplicada em um vidro retangular de 5 metros de largura por 9 metros de comprimento. Aí que entra a parte lá de calcular a medida D, para que essa taxa de cobertura seja de 75%. Então, para trabalhar com essa taxa de cobertura, eu vou precisar dessa informação aqui, ó. O material utilizado não permite a passagem de luz, ou seja, somente o raio de luz que atinge as lacunas deixadas pelo entrelaçamento, que são essas partes aqui, essas regiões em branco, ó, tá vendo? Ó? Então, qual que é a ideia que eu vou trabalhar com você? Para que a taxa de cobertura da malha seja de 75%, eu posso imaginar, né, que pode passar 25%. Se pode transpor, né, 25%. Estou pensando nessa região em branco. Por que eu estou falando dessa região em branco? Porque ele falou, ó, que a distância, ele fala aqui, ó, nas direções vertical e horizontal são aplicadas fitas de 1 milímetro de largura, tal que a distância entre elas é de D menos 1 milímetro. Então, a distância entre fitas aqui, ó, é D menos 1 milímetro. Ou seja, essa região em branco aqui é um quadrado de lado D menos 1, já que essas fitas são perpendiculares entre si. Então, o que eu vou fazer com você? Tá? Se pode passar, pode transpor 25% para garantir que a taxa de cobertura seja de 75%, eu vou calcular a área dessa região branca e comparar com uma região quadrada também, que eu vou pegar um pedaço da fita. Olha só o que eu vou fazer aqui para você pegar só um pedaço. E como eu estou trabalhando com proporcionalidade, eu posso pegar só um pedaço. O que acontece nesse pedacinho aqui? Ó, eu posso proporcionalmente trabalhar com o todo aqui, ó, 5 metros de largura por 9 metros de comprimento. É proporcional. Então, qual que é a ideia aqui? Ó? Este quadrado de lado vermelho, ó, o lado desse quadrado mede D, que é a distância justamente aqui, ó, dessa parte branca mais a fita de 1 milímetro. Então, esse aqui mede D. Então, nós estamos falando de um quadrado de lado D. E eu vou comparar a parte que pode passar, que é um quadrado de lado D menos 1, justamente em relação a esse quadrado maior. Lembrando que o que pode passar equivale a 75%. Vamos escrever isso? Ó. Então, o quadrado branco, a área que ele ocupa, a sua superfície, lado vezes lado, D menos 1 ao quadrado. Em relação a esse quadrado de linha vermelha que eu destaquei para você, medida D, lado vezes lado D ao quadrado, é a parte que pode transpor, né? A parte branca em relação ao total pode transpor 25%, pode deixar passar 25%. E 25% é um quarto. E aqui, ó, se você observar bem, ó, eu tenho D menos 1 ao quadrado, D ao quadrado. E no outro lado da igualdade, no segundo membro, eu tenho 1 ao quadrado e 2 ao quadrado. Ou seria a mesma coisa se eu jogasse raiz quadrada nos dois lados da igualdade, para ficar com D menos 1 sobre D no lado esquerdo, primeiro membro. E um quarto, ó, vai ficar 1 sobre 2. Pensa lá, ou 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, para tirar o expoente 2, ou raiz quadrada de 1 quarto, que equivale a 1 sobre 2. De resto, multiplicação cruzada. Então, o cálculo em si aqui não é problema, né? O problema é a interpretação e, claro, né, a abordagem aqui deste item, dessa questão. Multiplicação cruzada aqui, ó, vai ficar 2 vezes D, 2D e 2 vezes menos 1, menos 2. E aqui um D vezes 1. Isola o D, 2D menos D, menos 2 joga para o outro lado da 2, então vai ficar D igual a 2, alternativa correta, letra A. Tá? Então, de novo, falo para você, minha percepção aqui nessa questão, bem mais difícil que a anterior ali, justamente por causa do truncamento das informações. Beleza, então? Eita, bora maratonar questões, né? Vamos falar muito da matemática linda. E qual que é a proposta que eu vou fazer para você? Eu tenho aqui no canal uma playlist só com questões da matemática linda. Então eu vou jogar aqui para você na descrição do vídeo. Ó. Na descrição do vídeo vai ter essa playlist. Então o que eu vou pedir para você? Clica ali na playlist e vai vendo vídeo por vídeo. Não tenha preguiça, agora é hora de treinar mesmo. A minha sugestão é que antes de eu resolver a questão lá no vídeo que você está vendo, pause esse vídeo, tenta resolver, e se por acaso, vamos supor que você não consiga resolver, não que eu queira isso, o que você marcaria como alternativa correta? Isso já vai definindo também alguns critérios aí para você ver aí no tal do chute se você está se dando bem. Mas assim, sempre pense em eliminando alternativas de acordo com os dados do texto base, do enunciado da questão do item, beleza? Então faça isso. E já vou desejando para você desejar uma excelente prova, apavore no Enem, nunca é demais falar, né? Mantenha calma. Leia com cuidado, começa pelo comando em questão, observe ali o assunto que está sendo cobrado e tenta, né, definir uma boa estratégia de ataque às questões, começando pelas mais fáceis, depois vai para as médias e deixa as difíceis para o final. Valeu? Desejo aí para você muito sucesso.
Desejo para você que dê tudo certo, que você realize seus sonhos, porque sonhos foram feitos para ser realizados. Valeu, até a próxima. Tchau.